No futebol, cada posição tem sua missão clara. O atacante vive de marcar gols. O defensor existe para afastar qualquer ameaça do adversário. E o goleiro é o último obstáculo antes da rede balançar. Agora, e o meio-campista? Bom, esse cara faz de tudo um pouco. Ele ataca, defende quando precisa e, acima de tudo, comanda o jogo com a posse de bola. Mas e se eu te contar que existiu um meio-campista que simplesmente ignorava tudo isso? Um jogador que praticamente não contribuía defensivamente, era pouquíssimo atlético, não ligava muito em marcar gols e, veja só, não gostava nem de driblar. Sim, parece uma receita pronta para o fracasso. Só que esse cara era tão bom, mas tão bom, que raramente, ou quase nunca, perdia a bola. Imagina essa cena: o sujeito recebia a bola, driblava só quando era absolutamente necessário e logo depois tocava. E mesmo quando era cercado por 2, 3 ou até 4 marcadores, ainda assim não conseguiam desarmá-lo. Ele era lento, parecia desligado, mas era praticamente impossível tirar a bola dos pés dele. Agora, joga aí na mistura um visual inconfundível, um cabelo enorme e extravagante, e você tem diante de si ninguém menos que Carlos El Pibe Valderrama, possivelmente o maior jogador da história da Colômbia. Valderrama foi o mestre de um estilo que muitos hoje nem lembram mais, mas que existia muito antes do famoso tic-tac, aquele futebol de toques rápidos, de bola sempre em movimento, de passes de primeira. A ideia era simples: confundir e cansar o adversário mantendo a posse. Como já dizia a velha máxima, jogar futebol é simples, mas jogar de forma simples é o que há de mais difícil. E esse estilo, esse domínio do meio de campo, fazia de Valderrama um jogador especial, a ponto de um jovem David Beckham se declarar fã e Ronaldinho Gaúcho, sim, o bruxo, dizer que ele foi um dos únicos 2 jogadores que ele realmente idolatrava. E se você também curte histórias de jogadores lendários como Valderrama, já aproveita agora para se inscrever no canal. Aqui a gente vive futebol com paixão, curiosidade e respeito à história. Então clica aí e vem fazer parte dessa comunidade que ama o jogo de verdade. Agora, por trás da calma e do visual descontraído, havia uma história de superação bem diferente do que se espera de um garoto prodígio. Valderrama cresceu longe dos holofotes, em Santa Marta, uma cidade costeira da Colômbia. Desde pequeno, saía da escola e ia direto para a praia. Lá, jogava bola na areia por horas e horas, todos os dias. Foi assim que ele foi lapidando seu passe, mesmo numa superfície toda irregular e imprevisível. Normalmente, o futebol de areia é visto como treino para drible e resistência, mas o jovem Valderrama foi além. Ele usava aquele cenário instável para treinar peso de bola, precisão nos passes, toque refinado. E o talento era tanto que, antes mesmo de completar a adolescência, já era o principal jogador do colégio que estudava em Santa Marta, o Liceu Celedón, um garoto que deixava todos de boca aberta com a facilidade com que jogava e superava com folga qualquer outro da região. Mas nem tudo foi brilho e passes mágicos no início da vida de Carlos Valderrama. Antes de ser o ícone do futebol colombiano, ele enfrentou um obstáculo que ameaçava desviar totalmente seu caminho: um temperamento explosivo. E não era pouco não. Na escola, ele era conhecido por interromper as aulas. Já nos gramados, bastava perder uma partida para o sangue subir, e era praticamente impossível para os treinadores controlarem suas explosões. E teve um episódio que quase custou caro. Numa certa noite, ainda adolescente, Valderrama se envolveu numa discussão quente com um policial. O que começou como uma troca de palavras, logo escalou para algo muito mais sério. Ele acabou agredindo o agente. Sim, o garoto tinha personalidade forte, mas dessa vez foi longe demais. O resultado? Valderrama foi parar atrás das grades, claro, quase 2 meses preso. Mas, por incrível que pareça, essa pode ter sido a melhor coisa que aconteceu com ele naquele momento.
porque foi justamente nesse período de reclusão que Valderrama passou por uma virada interna, uma reflexão profunda. Aquela experiência pesada e solitária serviu como um choque de realidade e ele entendeu que precisava mudar e mudou. Ao sair da prisão, o jovem Valderrama decidiu dar um novo rumo à vida, se comprometeu 100% com o futebol e, mais do que isso, com uma missão. A Colômbia, seu país, estava longe dos holofotes. Já fazia quase 30 anos que não disputava uma Copa do Mundo e Valderrama, assistindo aos torneios como torcedor, se recusava a aceitar que os colombianos tivessem que torcer para outras seleções. Aquilo doía, e foi aí que nasceu o seu verdadeiro sonho: levar a Colômbia de volta à Copa. E vale lembrar que nos anos 80 e 90, antes dessa era moderna de fama, contratos milionários e redes sociais, a maior glória que um jogador podia alcançar era representar a sua nação, vestir a camisa do seu país. E Valderrama queria isso mais do que tudo. E o primeiro passo concreto rumo a esse sonho aconteceu em 1987, na Copa América. A Colômbia chegava ao torneio como uma seleção modesta, sem grandes expectativas. Mas com Carlos Valderrama comandando o meio de campo, o time surpreendeu o continente inteiro. A grande façanha: vencer a Argentina de Diego Maradona por 2-1. Sim, aquela Argentina, com Maradona em campo. A Colômbia terminou a competição em terceiro lugar, mas o maior destaque individual foi ele. Carlos Valderrama foi eleito o melhor jogador da competição, superando ninguém menos que o próprio Maradona. A partir dali, o mundo do futebol não teve mais como ignorar aquele colombiano de cabelo inconfundível e futebol refinado. O resultado: sua primeira transferência para o futebol europeu. Destino: França, clube Montpellier, da Ligue 1. Mesmo mudando de continente e passando a jogar em um nível técnico muito mais alto, Carlos Valderrama não apenas se adaptou, ele se impôs. Na Europa, ele rapidamente se tornaria a principal força criativa do Montpellier, seu novo clube. E não era por acaso. As atuações que o mundo já tinha visto com a camisa da Colômbia, principalmente na Copa América, que o consagraram como o melhor jogador sul-americano de 1987, continuaram se repetindo em solo francês. O segredo: Valderrama era um mestre no passe de primeira. Ele não tinha a menor intenção de ficar driblando como um maluco. Seu jogo era refinado, inteligente, calculado. Ele controlava o ritmo da partida com passes rápidos, precisos e com uma leitura de jogo absurda. Um verdadeiro precursor do tic-tac. Em uma liga que favorecia muito mais o talento individual e o drible, Valderrama destoava. Com seu estilo único, dominava o meio-campo e chamava atenção sem fazer esforço físico, apenas com genialidade. Mesmo sem ser um atleta explosivo, mesmo não contribuindo tanto na defesa, o cara conseguia circular a bola com uma fluidez impressionante. Ele ajudava os companheiros de time com passes certeiros que iniciavam jogadas e, pasmem, quase nunca perdia a posse. Isso porque, mesmo não curtindo driblar, quando precisava, Valderrama usava o recurso com maestria. E mesmo cercado por 2, 3 defensores, ele mantinha o controle. Era surreal. Sem velocidade, sem agilidade e ainda assim quase impossível de desarmar. E detalhe, ele era rápido de pensamento, tomava faltas, colocava a mão no chão com a mão direita e já reiniciava o jogo. Nada de ficar reclamando, era a bola rolando o tempo todo. Outra jogada típica dele, a famosa tabela curta, correndo na mesma direção do companheiro para gerar superioridade numérica e facilitar o rebote. Simples, direto e sempre eficiente. E olha, se ele foi capaz de encarar até policial, você acha mesmo que seria fácil enfrentá-lo num campo de futebol? Muita gente olhava e subestimava. Ah, esse aí não tem físico, não tem drible, vai ser fácil. Mas bastava tentar tirar a bola dele para entender o erro. Era quase impossível tomar a posse. E mais uma coisa, marcar gol não era o foco. Valderrama preferia, e muito, dar uma assistência perfeita do que colocar a bola na rede. Ele sentia prazer em armar o lance, enxergar espaços invisíveis e servir o companheiro com um passe que beirava a arte.
Sua visão de jogo era tão avançada que ele conseguia criar chances onde ninguém mais via. Os passes dele não só construíam jogadas, eles contavam histórias. Agora, não me entenda mal, se ele tivesse bem posicionado, com a chance clara na frente, ele também sabia marcar, claro, mas era como se o gol fosse o bônus. O que ele queria mesmo era fazer o jogo fluir com beleza, inteligência e classe. Na verdade, Valderrama nunca foi movido pelo brilho do gol. O que realmente fazia seus olhos brilharem era a arte da assistência perfeita. Enquanto muitos jogadores sonham com o momento de estufar a rede, ele preferia colocar o companheiro na cara do gol. Seu tempo na Ligue 1, jogando pelo Montpellier, é praticamente a definição do seu estilo de jogo. Em toda sua passagem pelo clube, marcou apenas 4 gols. 4, mas ninguém reclamava. Porque quando você tem um meio-campista que não dribla muito, que não busca glória individual, mas mesmo assim é idolatrado pelos colegas, é porque tem algo especial aí. Isso não sou eu que está dizendo, é ninguém menos que Laurent Blanc, lendário zagueiro francês e ex-companheiro de Valderrama. Em entrevista, Blanc disse que nos treinos e nos jogos, quando ninguém sabia mais o que fazer com a bola, a resposta era simples, dar no Valderrama, porque ele não perdia a posse. E melhor ainda, fazia coisas que os outros só conseguiam imaginar em sonho. Um toque de mágica, um passe improvável, uma jogada que quebrava defesas inteiras. E foi justamente essa evolução como jogador na Europa que levou Valderrama a dar o próximo passo, se tornar o capitão da Colômbia. Ele vestiu a braçadeira não só como líder técnico, mas como símbolo de um país inteiro que estava quase 30 anos fora da Copa do Mundo. E foi com ele no comando que essa realidade começou a mudar na Copa do Mundo de 1990, na Itália, ao lado de outro personagem icônico, o goleiro René Higuita. Com seu estilo excêntrico e defesas improváveis, Valderrama ajudou a transformar a seleção colombiana em uma das mais respeitadas da América do Sul. E o time ainda contava com Fred Rincón, Faustino Asprilla, Adolfo Valência e Vítor Hugo Aristizábal. Pode até parecer pouco hoje, mas chegar às oitavas de final naquela época foi um feito gigantesco. Para outros países, talvez fosse motivo de frustração. Vale lembrar que o Brasil também foi eliminado nas oitavas daquela mesma Copa para a Argentina do Maradona e do Canidia, que inclusive chegaria até a final e perderia para a Alemanha do Mateus. Mas para os colombianos era o renascimento, era o orgulho de voltar a torcer pela sua própria bandeira. E o ícone de tudo isso, Carlos Valderrama, herói nacional, lenda viva, um jogador que inspirava dentro e fora de campo. E ele não parou por aí. Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, foi mais uma vez o maestro da equipe e comandou o que talvez tenha sido a maior vitória da história da seleção colombiana. Uma goleada de 5-0 sobre a poderosa Argentina, um ano antes, nas eliminatórias daquela Copa. E olha, em pleno Monumental de Núñez, em Buenos Aires, sim, 5-0. Bom, meter uma goleada dessas de 5-0 em cima do nosso maior rival e dentro da casa deles, convenhamos, isso merece seu like, né? Então já deixa o joinha aí e manda esse vídeo para aquele amigo que precisa lembrar quem foi Carlos Valderrama. Um placar histórico que entrou para os livros, com Valderrama no centro de tudo, distribuindo passes como quem rege uma orquestra. Então chegou 1998, o encerramento oficial da era mais vitoriosa da história do futebol colombiano. Foi nesse ano que a Colômbia carimbou seu passaporte para a terceira Copa do Mundo consecutiva, na França. E se havia um rosto que representava tudo aquilo, era o de Carlos Valderrama. O craque era tão adorado, tão popular, que acabou estampando a capa do game Pro Evolution Soccer, um dos maiores jogos de futebol do planeta. Detalhe, isso em uma época em que poucos latino-americanos recebiam esse tipo de reconhecimento. Agora, é verdade, ele nunca levantou uma taça da Copa do Mundo, nem uma Liga dos Campeões. O maior troféu da carreira em clubes foi uma Copa da França pelo Montpellier. Mas quer saber? Nada disso diminuía sua grandeza, porque o que fazia de Valderrama um ícone tão amado não eram os títulos, era o propósito. O sonho dele não era brilhar por si mesmo, mas reacender o orgulho do povo colombiano.
reconstruir uma identidade futebolística e dar esperança a uma geração inteira. Ele queria algo maior do que números ou medalhas. Valderrama queria devolver à Colômbia o amor pelo futebol, queria inspirar jovens a jogarem não por dinheiro ou fama, mas por paixão, honra e respeito pelo jogo. E conseguiu. Se tornou o primeiro colombiano da história a entrar na lista FIFA 100, elaborada na época por Pelé, com os maiores jogadores vivos de todos os tempos. Além disso, venceu 2 vezes o prêmio de Jogador do Ano da América do Sul, conquistou uma bola de ouro da Copa América. E olha isso, ainda que já tivesse 39 anos de idade, estabeleceu um recorde absurdo quando foi jogar na MLS. 26 assistências em uma única temporada, um feito que até hoje não foi superado por lá. Com seu visual inconfundível, seu estilo de jogo inigualável e sua paixão contagiante pelo futebol, Carlos Valderrama não foi apenas um jogador, ele virou símbolo, um ícone que transcende gerações e que o mundo do futebol jamais vai esquecer. Agora, se você curte histórias de gênios como Valderrama, tem uma parada que você precisa ver. O lendário craque inglês Gary Lineker revelou quem foi melhor na visão dele: Messi ou Maradona? A resposta surpreendeu muita gente. Clica aí e vê com seus próprios olhos.